Pode ir, amor. A gente vai fazer a prece. Pode fazer a prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Pedimos as suas bênçãos, as suas graças, a sua misericórdia sobre o povo brasileiro que tanto está precisando nesse momento. E que nós possamos, através desse estudo, levar um pouquinho de alento a cada coração. Que assim seja. Então, o nosso Evangelho, temos o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 9. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus 21 a 22. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura e a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nessa, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por uma simples palavra, como uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer tão severa reprovação, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. Entretanto, o ódio e a animosidade, enfim, porque antes da gente falar, nós pensamos, emitimos um pensamento, emitimos uma onda mental, uma energia, e o que a gente fala é a materialização desse pensamento em forma de uma onda sonora. Então a gente acaba mandando uma energia na direção de uma pessoa, de uma situação, e essa energia, sendo boa ou ruim, ela vai interferir de certa forma na matéria. Então é o mesmo que você lançar flores para alguém ou você dar uma pedrada em alguém. É o pensamento, você está movimentando energia. Quando você lança palavras de injúria contra alguém, você está lançando pedras nela. Você está cometendo uma agressão que ela se torna física mesmo. Mas o que dizia Jesus por essas palavras, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo do céu. Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a esses últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que, até agora, os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a esses falta frequentemente o necessário, enquanto aos outros dispõe de supérfluo. E promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e a caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada no mundo feliz pela expulsão dos maus.
Aqui é algo que vai acontecer naturalmente. Não vai ser como hoje está de um jeito, amanhã já vai estar de outro. Não é assim. Porque isso depende da mudança das pessoas, depende da maneira de agir, da maneira de pensar. E isso não vai acontecer da noite para o dia. Quando não havia mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados. Então, mas ainda há muito egoísmo na Terra. Tem muito egoísmo. E esse egoísmo não vai acabar assim, um passe de mágica. Porque isso aí, quem tem o egoísmo somos nós. Nós temos o egoísmo. Então nós temos que, aos poucos, tirando essa imperfeição do nosso espírito. E falo sobre a violência, que ainda existe os bens da terra que são marcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Mas a gente lembra que existem as provas e as expiações que nós estamos passando ainda. E nós ainda não sabemos dividir, nós ainda não sabemos como nos portarmos diante dessa provação, tanto da riqueza como da miséria. Ainda existem essas ferramentas que são usadas para lapidar essa pedra bruta ainda. Então, quando a gente observa as pessoas utilizando palavras contra seus irmãos, essas injúrias, palavras pesadas, aqui Jesus colocou um exemplo, chamar alguém de louco. Aqui ele coloca até de maneira bem assim severa. O que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Então Jesus aqui, ele como um bom mestre, educador, ele colocou em tintas fortes mesmo para ficar gravado no espírito daquelas pessoas que estavam ali. Que sabemos que ainda hoje, depois de 2000 e tantos anos, as pessoas ainda não mudaram tanto assim. Então ainda existe muito egoísmo, ainda existe muita injúria, ainda pessoas que não pensam que as palavras podem são dardos venenosos, ou podem ser bálsamo para a alma. Depende, a palavra ela tanto pode destruir como construir. Temos um pesquisador japonês, Masaru Emoto. Tem um vídeo na internet chamado A Mensagem da Água. Nesse vídeo ele mostra como as moléculas da água se comportam mediante a emissão de palavras ofensivas ou de boas palavras. Então, quando alguém diz para eu te odeio, a molécula da água cria um cristal todo deformado, feio. Quando ele dizia amor, eu te amo, ou alguma palavra boa, aquela molécula se transformava num cristal lindo, bonito. Quando tocava uma música ruim, vamos assim dizer, o cristal da água se tornava também deformado, feio. Quando colocava uma música assim que eleva a alma, o cristal ficava bonito. Então ele pesquisou e encontramos esse vídeo na internet, chamado A Mensagem da Água, de Masaru Emoto. É um vídeo muito bom, mostrando o que acontece com a molécula da água. Então nós podemos, através desse conhecimento, trazer para o nosso dia a dia. Lembrando que o nosso corpo, ele é aproximadamente 70% constituído por água. Então quando você emite um pensamento ou uma palavra boa, até para você mesmo, você acaba de uma forma ou de outra, mexe com essa molécula de água.
pode fazer tanto bem como mal, assim como você pode fazer para outras pessoas também. Quando você emite uma energia ruim, quando você emite um pensamento ruim, quando você emite uma palavra ruim de ofensa, você está agredindo uma pessoa, um outro ser. Não é necessário que você pegue algo material, um pedaço de pau, a mão mesmo, e bata em alguém. A palavra que você usa, as más palavras, são ferramentas utilizadas para agredir as pessoas. Você está sendo violento. Você está sendo violento. Então cuidado você que prega a paz, o amor, cuidado com o que você anda emitindo, a energia que você anda emitindo, as palavras que você anda emitindo, até para você mesmo. Às vezes você acaba usando palavras pesadas para você mesmo. Então vamos procurar ser mais otimistas então em relação à vida, porque para podermos dar um exemplo bom diante da vida. Existe no mundo muita energia ruim, pesada, então não vamos ser nós a patrocinarmos ainda mais essa corrente energética negativa. Não custa nada. Às vezes você vê uma situação ruim e ao invés de, como já vi muitas vezes, emitir palavras pesadas em relação àquilo, você meditar um pouco e procurar lançar alguma energia boa sobre aquilo ali, que não adianta você tentar combater o fogo com gasolina, não adianta você tentar combater as trevas com treva. Se você acredita que o que está diante de você é treva, você tem que emitir a luz. Porque se você acredita que algo é treva e você quer também ser treva, você vai aumentar a treva ainda mais. Vai ficar uma treva, vai ficar um trevaço. Vai ficar uma coisa, uma escuridão total. Se você acredita que você está diante de algo que não é bom, então seja você um instrumento de luz. Eu não acredito que a espiritualidade de luz, diante das trevas, vai injuriar alguém. Imagine Emmanuel diante de um irmão que ele acredita ser, né, trevoso, que esteja uma situação ruim, assim, diante da vida, diante da luz. Imagine um espírito do bem chegar para alguém, para um outro espírito que ele sabe que ainda é um espírito que está na ignorância, que ainda está na treva, e agredir ele. É um exemplo, mas vamos pegar um exemplo de Jesus. Aonde que está dizendo que ele diz que você tem que combater a treva com treva, a escuridão com escuridão? Quando você faz isso, você tá fazendo o serviço do mal, você está sendo um mensageiro do mal. Você está aumentando o mal na terra, você está aumentando a treva na terra. Você não acredita em Deus? Você não confia em Deus? Confia em Deus. Se você acredita que está diante do mal e você quer combater esse mal, não é através da maldade, não é através da escuridão, do seu lado sombrio que você vai fazer isso. Vai ser através da luz, da sua luz. Jesus o disse: acenda a sua luz, sois deuses. Se você tiver fé, tudo lhe será possível. Cadê a sua fé diante de uma situação? Você acredita que a sua injúria, que a sua destemperança vai fazer com que as coisas se tornem luminosas? Vai fazer com que o bem prevaleça? Não, você está fazendo totalmente o contrário. Você está fazendo totalmente o contrário. Enquanto o bem está puxando para cá, você está puxando para o outro lado. Você está fazendo um cabo de guerra. Você está tentando nadar contra a correnteza do bem. Para onde você vai? Você não vai sair do lugar.
Então, o que nós temos que manter sempre em foco é que a luz atrai a luz. Você não vai combater a doença com algo que não seja benigno. Você vai sempre buscar algo que vai fazer com que a saúde se restabeleça, né? Então vamos ver aqui a instrução dos espíritos. A afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertence ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhe. Sua vaidade se satisfaz com podemos dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderia acrescentar, com mais razão, e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, né, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então a gente encontra muito mesmo isso, que existe aquele verniz social, que a pessoa se reveste de uma fantasia. Então a gente vê muito. Tem uma passagem inclusive eu acho que tem no filme do Divaldo, a pessoa falava com todo amor, doçura para o espírito, e o espírito falava que você não age dessa forma, né? Você age chamado de irmão. A gente vê muito disso, você vai falar, meu irmão, meu irmãozinho, uma voz, uma maneira de falar toda melosa, mas que no dia a dia a pessoa não age assim. Ela não fala dessa maneira. Então eu prefiro 1000 vezes uma pessoa que haja naturalmente no dia a dia do que uma pessoa que se veste de um personagem. Ela é um personagem, ela não é o que é aquilo de fato. Age no centro, não fala um palavrão, não fala um A, chama todo mundo de irmão, ou na igreja, tanto faz os tempos, chama todo mundo de irmãozinho, e isso e aquilo, mas fora a boca, infelizmente, não é motivo de orgulho, né? Então não adianta, você sinto dizer, mas você está interpretando o personagem. Você não é de fato assim. E a espiritualidade, tanto do bem como a espiritualidade das trevas, sabe disso. Está de olho em você. A gente pode se portar assim, pode enganar as pessoas, mas não dá para enganar Deus. Esses que se vestem de uma fantasia vamos dizer, de cordeirinho, um dia vão chegar na espiritualidade despido dela. Vai chegar como é de verdade, de fato. Então não adianta você tentar ser aquilo que você não é. Tenta agir com naturalidade. Lógico que você não vai chegar num templo religioso com a boca
suja, desrespeitando o local. Lógico que você vai respeitar, né? Mas procure ser assim também, como você é dentro do templo religioso, no seu dia a dia. Chamar todo mundo de irmão, irmãozinho, ser atencioso, ter uma paciência de Jó, coisa que fora do templo religioso você não tem. Você age, trata todo mundo mal. Quando você está dirigindo, xinga todo mundo, sai da frente. Quando alguém pisa no seu calo, você já vira um leão, querendo morder todo mundo, vira um pitbull. Quando alguém não tem a mesma forma de pensar sua, não acredita, você quer de toda forma fazer com que as pessoas pensem igual a você. E se a pessoa não tiver as mesmas crenças que você, tanto faz na vida, você já começa a tratar as pessoas ruim. Ou seja, você só trata bem aquelas pessoas que são do seu grupo, né? Ou seja, você cria uma panela, a famosa panelinha. Você cria uma panelinha e todo mundo que está na sua panelinha você trata bem e você ama. Quem não está naquela sua panelinha você trata mal, ou você acredita que está abaixo de você, que não é digno da sua presença no local. Então, isso aí foge totalmente do que Jesus ensinou. Está bem claro. Vamos procurar ser o que a gente é aqui, vamos ser do jeito que a gente é mesmo. Porque ninguém vai poder dizer, eu ajo assim naturalmente em casa e aqui. Tudo bem, é a sua consciência que diz. É a sua consciência. Mas será que é assim mesmo? Será que nós não desejamos mal para o próximo? Será que nós não desejamos trevas no caminho das pessoas que não pensam igual a nós? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as palavras são a materialização daquilo que a gente pensa. Tanto a gente pode criar uma atmosfera, uma psicosfera limpa, luminosa, cheia de amor, de concórdia, que vai fazer com que as coisas mudem, sejam melhores. Como a gente pode poluir ainda mais essa psicosfera, com ódio, com tudo mais. Então não adianta. Se você acredita que alguma coisa é treva, você não vai combater essa treva com mais treva. Joga a luz ali. Jesus não disse: se alguém te obrigar a andar 1000 passos, né? Ande mais 1000. Se alguém pedir a túnica, dê a capa. Porque ele não está dizendo que você tem que... Só que a maneira que você vai se portar durante a vida. Ou seja, você está estudando o Evangelho? Você está estudando, ou está estudando a Bíblia, principalmente na parte que a gente está fazendo aqui, que seria o Evangelho, né? Que está no Novo Testamento. Você está seguindo, você é um estudante, você é um discípulo. Porque lembra que Jesus disse: meus discípulos seriam reconhecidos pelo quê? Por xingar os outros, por chamar os outros de idiota, chamar os outros de louco, ou sei lá o que mais. Não, ele não falou isso. Ele disse: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Só que traga isso para amplidão. Não traga isso para uma panelinha de meia dúzia que está ali do seu redor, de que pensa igual a você, que não te contraria. Aquele que te contraria, aquele que pensa diferente de você, se você acredita que ele não está no bom caminho, que ele está no caminho das trevas, então lança luz na vida dele. Vibre bem, vibre positivo. Você encontra um doente no seu caminho, você vai dar o que para ele? Vai dar mais doença? Ou você vai procurar dar um remédio, um medicamento? Não foi André Luiz que disse que o sábio, ele não humilha o ignorante, né? Mas ele instrui com amor. Será que é isso que você está fazendo?
falando ignorante no sentido de alguém não saber de certa coisa. Que às vezes existem ignorantes aí que tem diploma, vários diplomas na parede lá e é ignorante. Existe muita gente que não sabe escrever o próprio nome e é sábio. Tem a sabedoria, aquela sabedoria da alma, do espírito, de muitas conquistas, a evolução. Se você possui conhecimento acadêmico, não significa que você seja uma pessoa evoluída. Você pode ter bastante conhecimento acadêmico e pode ter uma pessoa que totalmente ignorante, entre aspas, aqui, não sabe escrever o próprio nome e já possui toda uma sabedoria espiritual de séculos e séculos e séculos, que agora está vindo mais para crescer em outra direção, talvez numa parte do sentimento. Quando você se vangloria, eu sei falar vários idiomas, tenho vários diplomas aí na parede, sei isso, sei aquilo, eu sei mais do que você. Então tem que aprender a ter um pouquinho mais de humildade, deixar essa vaidade de lado. Se você quer que o mundo realmente seja igual para todos, que haja justiça, seja você o primeiro a dar o exemplo de justiça, de amor, de paz. Não adianta você pedir paz ao mundo dando pedrada nas pessoas. Isso aí é um contrassenso. Não adianta você pedir paz agredindo as pessoas. Não adianta você pedir paz desse jeito. Um comentário? Aqui. Essa parte aqui. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Essa é a nossa aprovação. A vida é difícil, bem eu sei, constitui de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos, para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristão. Essa palavra resume tudo. Então, vamos lembrar disso, que nós estudamos o Evangelho, temos Jesus como nosso mestre, somos cristãos. Então vamos nos portar como tal. Se você vê algo e você reprova aquilo, não faça igual. Você vai fazer igual? Você está se tornando aquilo que você está reprovando. Então, vamos procurar, pelo menos para nós, e para aqueles que estão do nosso lado, procurar ser um exemplo de amor, de resignação, porque o mundo, o planeta, ele é lindo, maravilhoso. O que precisa mudar somos nós. Eu vejo, o mundo vai mudar, o mundo ele é lindo, é maravilhoso. Agora, cada um de nós deve passar por essa metamorfose, né? Que lembro da lagartinha, feinha ali, toda um cantinho ali, e depois um dia se torna um ser alado, que buscando a luz. Devemos ser assim. Vamos procurar ser alguém melhor. Vamos procurar dar o exemplo.
já que queremos a paz, a harmonia, o amor, que sejamos paz, que sejamos harmonia, que sejamos amor. Em todos os momentos da vida. Em casa, na rua, na fazenda, ou numa casinha de sapê, como diz a música. Vamos procurar sermos mais autênticos. Procurar ser seres mais luminosos, assim dizer. Luminosos no pensamento, nas atitudes. E tirar essa fantasia do verniz e procurarmos sermos mais autênticos. Agir com mais naturalidade, sem disfarces. Se você acha que a espiritualidade sabe como você é de fato, então você está sendo um hipócrita. Você está sendo um hipócrita. Haja como se você estivesse num Big Brother gigante. Todo lugar que você estiver, tem uma câmera te filmando. Será que você ia agir da maneira que você age em todos os lugares? Aquela coisinha errada que você faz, ninguém está vendo. Estão vendo. Pode ter certeza que estão vendo, está sendo filmado, sendo gravado. Então, vamos agir dessa forma. Qualquer lugar que você estiver, imagina que tem uma câmerazinha invisível filmando você. Porque é muito fácil a gente fazer a coisa certa quando tem todo mundo nos olhando. Quando tem gente ali perto. Mas quando não tem ninguém nos olhando, quando nós achamos que estamos sozinhos, aí que entra a parte da ética. Quando a gente age da mesma forma. Aquilo que nós não faríamos na presença das pessoas, porque nós consideramos errado, mas vamos fazer quando não tiver ninguém olhando. Isso é antiético. Vamos procurar ser mais éticos, vamos procurar ser sem fantasia, vamos procurar ser autênticos. Ou a gente quer ser um vidro lapidado, bonito, ou a gente quer ser um diamante verdadeiro. Vamos fazer a prece? Faz aí, Carlos. Então, querido Deus, nosso Pai, nosso Paizinho, aquele que nos deu um mundo maravilhoso para vivermos, para crescermos, que possamos aproveitarmos todas essas oportunidades para crescermos, para nos tornarmos melhor, para não só diante desse mundo, mas diante do universo que o Senhor criou, que possamos ser melhores em todos os sentidos, dando a mão para aquele que está caído, dando água para aquele que tem sede, dando pão para aquele que tem fome. E buscando sempre a autenticidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de nossas ações. Que possamos seguir realmente o Evangelho, que possamos realmente seguirmos o que Jesus ensinou e procurarmos ser seres melhores e mais luminosos. Vamos combater a treva com a luz. O bom combate. Sempre com Jesus no coração e com Deus, que é o nosso escudo. Então, obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.